90,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Ué, o que houve? Ah, mas você já sabe o que houve. Boa tarde para você que acompanha a programação aqui da CBN Campinas. A partir de agora, o Arena CBN para levar até você. Aliás, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Arena CBN. Todas as informações do mundo esportivo que agitam esse mundo chamado futebol. E outros esportes também. Aliás, hoje o torcedor da Ponte Preta tá feliz da vida. Atenção, hein? Atenção no que eu vou dizer aqui. Foi a Ponte Preta que venceu o São Paulo. E não foi o São Paulo que perdeu pra Ponte Preta. Ah, mas qual é a diferença da frase? Muita. Foi mal, né, seu Carlão? Carlão foi o único da bancada que falou que é da São Paulo. Todo mundo falou que é da Ponte. Só que ele foi com a razão. Cabelo foi com o coração. Foi empate. Você foi no empate? Foi empate. O Fábio Chaib falou que é da Ponte, né? E o Eliel também. Empate. Acho que ninguém foi no São Paulo, também, não. Né? Ah, o Fábio Chaib tá de brincadeira. É o seguinte, hoje o torcedor da Ponte vai só observar no que acontece no jogo do Palmeiras. Palmeiras joga com o Botafogo de Ribeirão Preto, 7h30 da noite, lá no Allianz Parque. Se o Palmeiras empatar ou perder, a Macaca estará classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista. E a gente vai falar muito sobre isso e vamos falar também sobre a derrota do Guarani, né? Porque foi um empate com gosto de derrota. O empate ontem com o Velo, no último lance do jogo. Se o menino João Vitor dá uma bicuda pra arquibancada, um balão lá pro setor de ataque do Guarani, o jogo tinha acabado, mas ele escorregou. Aliás, pediu desculpas nas redes sociais e a gente vai falar mais sobre isso. O Santos não contou com o Neymar, mas venceu o Noroeste. O Corinthians vacilou, poderia ter matado o confronto da pré-Libertadores, mas achou que já estava resolvido. E aí o Choca vai lá e joga contra o Patrimônio. Corinthians empatou em 1-1 com a Universidade Central da Venezuela. E outros assuntos também nós vamos comentar aqui no Arena. É isso ou não é isso, meu caro Carlão de Freitas? Ô, Antônio Lupi, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Gostei da abertura, gostei. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Ontem a Ponte Preta venceu, não vem com essa conversinha de que o São Paulo entregou o jogo, que o clima lá no Morumbi tá muito ruim. Ambiente pesado, então não tem essa de entregar jogo, não. São Paulo precisa melhorar, precisa dar uma resposta, senão não vai conquistar. Eu acho que esse é o objetivo do São Paulo. E a Ponte tá viva. Eu ainda mantenho os pezinhos no chão. A Ponte dentro de casa, ela não é um time confiável, ela vai definir essa vaga dentro de casa contra o Red Bull Bragantino, mas hoje não tem essa de ficar criticando, de ser azedo. Eu acho que a quinta-feira hoje é pro Ponte Pretano celebrar, pro Ponte Pretano degustar, saborear este momento positivo, essa vitória sobre o São Paulo. Amanhã a gente já fala sobre o jogo contra o Bragantino. Solta o hino da Ponte Preta, Bolacha, pra alegria de Carlos Eduardo de Freitas. Vai! Não, o Bolacha é São Paulino. Renato Silva. Bico fino. Grande Quem Renatão. beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Tudo bem, Cabelo? O tema do comentário inicial do Cabelo pode deixar. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, Eliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. Destacar também, rapidamente,
o Primavera de Indaiatuba Também. está fazendo, não bonito, mas lindo, né? Verdade. O Primavera está fazendo uma campanha, confesso até que surpreendente, mas tá bom. Enquanto pudermos comemorar, que assim seja eternamente. Assim, eterno também o sarcófago, que mesmo com alguns detratores aí, segue firme e forte e olha, continua vencendo, viu? A opinião popular não condiz com a tua fala. Tem muita gente que tem uma opinião contrária, mas aqui a gente aceita. Importante a audiência. Importante a audiência. Fábio Scheibe, tudo bem, Scheibe? Boa tarde. E aí, Lupi, boa tarde a todos os colegas do Arena, boa tarde, ouvintes CBN também. Você disse na sua abertura que o torcedor Ponte Preta ia ficar de olho no jogo do Palmeiras. Mas eu acho que não, viu, Lupi? O torcedor da Ponte Preta tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado com ela mesma, que só depende da Ponte Preta, né? Na última rodada em frente ao Bragantino, eu acho mais interessante secar o Palmeiras. Torcedor da Ponte Preta ficar atento ao jogo do Bragantino, né? Se o Bragantino ganha hoje, vai jogar por um empate também no jogo contra a Ponte Preta e pode morar o perigo. Mas eu acho que o torcedor da Ponte Preta tem que ver o jogo do Bragantino, seu próximo adversário. O Palmeiras já tá para trás, o Palmeiras não alcança mais se a Ponte não fizer nada de errado. Então acho que isso aí pode secar. Pode estourar no São Bernardo? Pode, né? São Bernardo tá com 22. Pode. Ele joga hoje, né? Mas é mais difícil, ele joga contra a Portuguesa? Ele joga contra... se ele perder os dois e o contra a Portuguesa hoje, 9h35 da noite. Se ele perder para a Portuguesa e perder para o São Paulo, e Palmeiras e Ponte Preta ganharem seus jogos, ele fica de fora. Mas sim, é muito difícil. Eu acho que a briga tá mais pra não, o São Bernardo já tá dentro. O São Bernardo tá dentro. Tá com uma gordura boa. Briga da segunda vaga é entre Ponte Preta e Palmeiras. E o Palmeiras hoje é a combinação. Acho que o torcedor da Ponte não vai gostar muito, mas hoje é a Ponte Fogo, né? O porco e a pantera? O porco e a pantera juntos em busca de um só objetivo. Deixa cada um no seu time aí, com o seu símbolo. O torcedor da Ponte tem que pensar nela. Domingo tá ganhar, chato hoje, hein? Corta o Fábio Scheibe. Pode ir lá torcer pro Palmeiras. Vai lá. Não Fabião, deixa a gente aí. Vamos secar. Mas faz parte. O mais parte... gostoso do futebol é quando você seca e dá certo. Mas o porquê que o torcedor da Ponte seca o Palmeiras? Porque eu acho que, claro, sempre falando eventualmente, né? Mas se acontecer a classificação hoje, é melhor para a Ponte do que ter a decisão contra o Bragantino, porque justamente isso que o Fabião tá falando, o Bragantino, se ele vencer hoje, ele vem para Campinas para vencer e se classificar. E a gente sabe, né, gente? Tudo bem, ontem a Ponte venceu o São Paulo, muito legal, tal, mas o Bragantino também é Série A. O Bragantino tem mais condições que a Ponte. Então, por isso, quanto mais, se puder evitar esse último jogo, melhor. Embora, convenhamos, né? É muito difícil o Botafogo. Pode gravar isso aí, quem sabe amanhã, né? Embora seja muito difícil o Botafogo ganhar do Palmeiras hoje. Bom, é o seguinte, hoje nós vamos com a participação do ouvinte. Hoje o tema é livre. Tema livre. Vamos lá. Torcedor do Santos, tá feliz? Tá contente com o Neymar? Tiquinho Soares, Guilherme, não para de fazer. artilheiro do Campeonato Paulista, 10 gols. Fera, né? Todo jogo ele crava. Todo jogo ele crava. O Santos tá montando um timaço, hein? Anunciou o David Washington aí, Zé Rafael também, tem o Roysteller, né? O argentino, Thiago Maia, vamos ter um timaço o Santos. Torcedor do Guarani, tá pé da vida? Você tá bravo com quem? Pode mandar mensagem, 19 991869070. Torcedor da Ponte, tá contente? Pode mandar mensagem também. Pode mandar mensagem. Quem mais? Torcedor do Corinthians. O Timão vai fazer... Eu concordo com o que o Denilson disse hoje no Globo Esporte. Ele disse que o Corinthians faz 6 na Universidade Central no jogo da volta. 6. O Corinthians ontem perdeu a chance de matar o confronto. Só que na Neoquímica Arena, 6 é pouco. Lá o frango cozinha diferente. Então pode mandar mensagem matado, também. Né? Poderia ter matado. Bom, hoje tem sarcófago ou não tem? Hoje tem sarcófago. Hoje é o Guarani. Hoje é a Ponte Preta. Hoje é a Ponte Preta. O Guarani foi ontem. Para! Torcedor do Guarani tá bravo, hein? Bolacha tá animado. O Guarani tá bravo. Bolacha tá animado. O Guarani enfrentou a quem? Ponte Preta. A Ponte Preta enfrentou quem? É um adversário tradicional,
Eu não entendi o que ele falou. Eu diria que clássico, mas que anda sumido. Sumido? Ele anda... Qual é a cor predominante dessa equipe? O vermelho. Vermelho. É do estado de São Paulo? Ah, eu não lembro bem. Mas vermelho É foi ontem. predominante ou tem também? É Não, predominante ou não, empate? tem. Vermelho clássico. Chaib tá nervoso hoje com o jogo, hein? Vermelho, ele tá, Nossa, acho que ele tá ansioso. tá ansioso. Né? Um pouco, Tá uma metralhadora, falando sem tá parar. um pouco... Calma aí, Chay. Gosto de participar do Arena. Mas isso é sintoma de ansiedade. Sintoma de Tu Fala ansiedade. muito, tá questionando. Imagina se o Botafogo aprontar... Você vê a mão dele aqui no vídeo, tá assim, ó, a mãozinha dele, ó, pro lado e pro outro. Vamos pensar no Bragantino. Bom, mas a música, Tem um grande música sucesso, um grande que você sucesso. trouxe hoje, ela foi lançada no mesmo ano desse jogo, correto? Exatamente. E qual é a música? Olha, só pra contrariar. Só 96, 97, 95. Você Uberlândia. lembrou bem da época, Só né? pra contrariar, pô. De Uberlândia pro mundo, hein? Uberlândia pro mundo. Aliás, o Só Pra Contrariar foi o primeiro grupo que saiu do eixo Rio-São Paulo e explodiu. Sim. Veio de uma cidade do interior de Minas Minas. e virou um sucesso absurdo. Cara, o Alexandre Pires, a presença de palco desse rapaz... É espetacular. Ele é um artista nato. Ele canta, ele dança, ele toca violão. Cara, ele é sensacional. Sensacional. E é bonitão também, né? Bonito, muito bonito. Ele tem presença de palco, Sim, né? o show dele literalmente é um show. Bom, essa música do SPC, o Só Pra Contrariar, foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo separou e claro que no final do programa nós vamos trazer com imagens a reportagem que foi exibida na época desse duelo que envolve a Ponte Preta com uma equipe de cor vermelha. Tá certo? Se você quer dar palpite... É de São Paulo? Vamos É só de São pro Paulo. ouvinte participar. É É de de São São Paulo, Paulo. é do estado de São Paulo. Então, são várias equipes, ó. Já passa aqui na minha cabeça São Paulo, Mojimirim. Portuguesa, Mojimirim. Quem mais? A Catanduvense. América. O América de Rio Preto, Catanduvense. A antiga, né? Não a nova. Noroeste. Enfim, são vários clubes, são vários times que desfilam pelos gramados do Brasil com a cor vermelha. É ou não é, meu caro Bolacha, que hoje está na Central Técnica, o nosso sonoplasta, e ao lado dele, Daniel França, no streaming. Para você que tá no YouTube, pode mandar mensagem também, pode participar através do nosso chat. Hoje eu vou dar uma atenção especial pro pessoal do YouTube, porque às vezes passa despercebido. Então vamos dar um alô também pro pessoal que tá no YouTube. São 4 horas e 17 minutos. O Arena volta daqui a pouquinho para falar sobre a vitória da Ponte Preta contra o São Paulo, projetar esse duelo do Palmeiras contra o Botafogo, o empate com gosto de derrota do Guarani e todos os jogos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Aliás, o cardápio hoje tá recheado. Um joguinho legal hoje, Cabelo. Não posso, eu tenho que destacar. Destaca. Eu não perderei. 9h30, Olaria ABC. Transmissão de Olaria ABC? Olaria ABC. Ah, é a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Olaria de Joel Santana. Olaria de Mané Garrincha. Exatamente. De Roberto Pinto. O Mané jogou no No Olaria. finalzinho, fez 6, 7 jogos Quem pro torce Olaria. pro Olaria é professor Joel, papai Joel. Papai Joel. É verdade. Então daqui a pouco a gente volta pra falar tudo e muito mais aqui no Arena CBN, que volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vamos lá, 4h21, tamo de volta, hein? O pessoal tá mandando mensagem, Cabelo. Muitas mensagens. Cabelo, são mensagens que chegam a todo momento. Ah, não param. E aqui o ouvinte, ele tem prioridade. Como diria o outro, tem voz e vez. E vez também. Vamos então aqui com as primeiras participações. Boa tarde, craques do Arena. Carlão, passa uma pomada pra curar queimadura na língua. Uma consulta. Essa equipe da Ponte Preta que venceu o São Paulo no Morumbi é a mesma que foi pra Série C? Ou foi totalmente reformulada, incluindo a comissão técnica? É o Roberto Stradioto de Hortolândia. Carlos, responda ao Roberto, por favor. Cara, é engraçado, né? É a segunda vez que acontece isso assim, que eu queimo a língua bonito. Eu lembro certa feita, uma das poucas vitórias da Ponte no Morumbi. A Ponte jogava contra o São Paulo. Esse jogo que a gente citou hoje, do Thiago Luiz, lembra, Cabelo, que o Gilson Kleina e tal? A Ponte, ela começa o campeonato daquele ano, ela perde duas, uma pro Mojimirim à tarde, levou um vareio de bola. Ele pediu até porque é a última chance pra ele. Aí eu participava do programa na TVB com o Alberto César e tal. E aí perguntaram pra mim... Faz tempo. Faz, 2010. Foi 2011, quando o Gilson chegou na Ponte. Aí o Alberto perguntou pra mim, o que você acha de Ponte Preta e São Paulo? E à tarde eu ia fazer Guarani e Atlético Sorocaba, lá no SIC. Aí eu falei pro Alberto, deixa eu dar um recado pros administradores da Ponte, não precisa nem viajar pra São Paulo, porque a Ponte já perdeu. Mas foi desse jeito. O que você tá falando, Alberto bravo, né? Eu falei assim, não precisa nem viajar, não precisa pagar pedágio na Bandeirantes e tal, porque já perdeu. Como que vai ganhar do São Paulo lá? Não tem jeito, não vai ganhar. Fim de jogo, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Rapaz, eu nunca tive tanto hater na vida igual essa vez. E o Gilson Kleina pediu um voto de confiança. E dessa vez eu não acreditava na Ponte também, legal, e me dei mal. Porque é isso que agita a galera, né? Mas isso são consciências, vamos falar a verdade, né? Ponte Preta, seu ponto de vista. Mas Ponte Preta e São Paulo... Você foi mal também. Nossa, mas Ponte Preta e São Paulo, cara, não tem jeito. A Ponte é difícil ganhar lá. O Marcos Ogaki. Boa tarde, equipe do Arena. Vocês acham que é melhor a Ponte Preta não classificar entre os melhores, visto que tem jogado melhor como visitante? É uma pergunta interessante, hein? Classificar sempre. Eu acho que a Ponte ela tem que pensar sim na classificação. Agora, o que eu estou achando importante desta boa campanha é a força da Ponte fora de casa. Agora, por outro lado... né? A gente tem que ter calma também, a euforia fica por parte do torcedor. A Ponte no Moisés Lucarelli, ela tem encontrado muitas dificuldades quando ela precisa propor o jogo. E na Série C ela vai propor o jogo. Então por isso, o Alberto Valentim, é o que esperamos, né? Pro futuro,
ele vai ter que arrumar algum jeito da Ponte melhorar, principalmente nos jogos no Moisés. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lara. A Lara falou que o jogo do sarcófago, anota aí o palpite da Lara, 1994, e ela acha que é o Paulista de Jundiaí. E o jogo de volta do Timão caiu em Itaquera. Já era. O que você quer falar? Eu? É. Não, eu acho que o ouvinte mandou uma mensagem entre os melhores, Carlão. Você não entendeu? Acho que entre o primeiro, entendeu? Chamou Justamente por não jogar em casa. Não, o ouvinte falou que é melhor a Ponte Preta se classificar entre os melhores como sendo segundo. Não. Justamente isso que o ouvinte falou. Não, classificar em primeiro pra decidir em casa. Não dá pra fugir do jogo estádio único, Moisés né? do Carelli. Jogo único, sem dúvida, tem que jogar em Campinas. Agora fica a reflexão pra Série C, pros jogos em Campinas, que a Ponte tá indo muito mal. O Inácio mandou aqui, ó. Nossa, ontem eu bebi demais da conta. Ei, Inácio. Grande Inácio. O mundo não acabou ontem não, Inácio. O Léo tá aqui. Lupe, tu falou hoje de manhã que o regulamento da Copa do Brasil é errado por permitir apenas na primeira fase avanço por disputa de pênalti. Pra mim foi uma postura sua de imperialista, pois simboliza que só os grandes podem avançar de qualquer jeito. A Copa do Brasil é o torneio mais democrático do Brasil e desta forma está igualando as oportunidades de condições no futebol entre grandes e pequenos times. Portanto, o regulamento preenche a expectativa do futebol nacional no país. Léo do Centro, vamos lá. Vai. Léo do Centro. Eu não disse em nenhum momento que o regulamento ele está privilegiando os grandes. Eu não acho justo. Por quê? Os grandes, eles são as equipes, no caso aí, as melhores ranqueadas, que jogam fora de casa. E qual era o benefício nas últimas edições? Jogar pelo empate. E isso dava um pouco mais de ânimo para a partida. Porque o time que jogava em casa, o pior ranqueado, ele tinha que ir para cima para tentar um gol. Porque ele não poderia empatar o jogo. Com esse novo formato, as equipes consideradas menores, elas adotam uma postura de defensiva. Elas dão a bola, dá a bola pro adversário. Por exemplo, vou pegar o Tocantinópolis e o Atlético Mineiro. O Tocantinópolis, ele deu a bola pro Atlético e falou, tenta fazer um gol. E o Atlético não conseguiu, por conta do gramado, das questões da partida. O Atlético não conseguiu. Conseguiu no finalzinho, fez um gol de pênalti, depois fez o segundo. O Grêmio, mesma coisa. É um regulamento que não dá nenhum privilégio pro time melhor ranqueado. O que esse regulamento poderia ser mantido, não tem problema. Mas aí faz o sorteio de mando lá na primeira fase já. Tem o sorteio, quem que vai jogar? Vai jogar Tocantinópolis e Atlético. Beleza. O jogo vai ser aonde? Sorteia. Vai ser em Belo Horizonte. Beleza. Vai ser em Tocantinópolis. Beleza. Eu acho que não. O fato de tirar esse benefício na primeira fase, de dar ao empate ao time melhor ranqueado que ainda joga fora, eu não vejo de forma correta. Essa é a minha opinião. Mas eu não tô falando que em nenhum momento esse regulamento privilegia o time grande ou tira aí todo o privilégio do time pequeno. Porque eu acho assim, o time que ele está num patamar mais elevado no ranking, ele deveria ter uma vantagem, independente da condição financeira, que seja o Atlético Mineiro, que seja o Cuiabá, que seja o Tocantinópolis. Mas neste regulamento, o time melhor ranqueado, ele não tem nenhuma vantagem. Sim. Nenhuma. A não ser uma condição financeira, claro, evidente, Atlético Mineiro e Tocantinópolis, a condição financeira do Atlético é melhor. Agora, você coloca em risco um time que por méritos ele é melhor ranqueado, né? Você não dá chances de repente, né? Então, qual que é o privilégio do time melhor ranqueado num jogo desse? Um jogo só na casa do adversário. Qual que é a vantagem? O Grêmio que o diga, né? Ele não tem nenhuma vantagem. Não tem nenhuma. Se quisesse ter esse regulamento, beleza, mas sorteio o mando. A partir da primeira fase. Foi igual o nosso papo do almoço. Então volta o jogo ida e volta. Eu acho mais honesto. Eu acho mais honesto. Mas aí a gente vai gerar o conflito com data. O calendário. Eu sei, mas no mundo ideal, tem um mundo ideal e tem o possível. Porque, por exemplo, se tem um jogo só, mas com essa pequena vantagem do time melhor ranqueado com empate, já é uma vantagem, já é mérito do time melhor ranqueado. Entendeu? Se houvesse a possibilidade de um calendário
né, razoável. Faz o ida e volta. Seria porque imagine aqueles clubes que não têm oportunidade. O Tocantinópolis no Mineirão. Exato. O Tocantinópolis no Mineirão, que, poxa, isso é muito bacana. Mas como não é possível... Com a mesma... Sim, Chaibe. Com a mesma regra que era anteriormente, né? 2 gols já elimina o jogo de volta também. Pô. Sim. Era bom isso. Paulo Rosa de Campinas, falei que a Ponte ia dar uma sapecada no São Paulo, lembra? Claro que lembro. Sapecou. Opa, mais um, palpite do Vaz, jogo 96 do sarcófago, anota aí, Cabelo. Como? 96 é o Vaz que mandou mensagem. Deixa eu pegar aqui mais uma mensagem. É o América de Rio Preto. O Carlão é muito educado, mas pagode é um horror pra ser educado também. Não fala assim. Ô, louco, pagode é gostoso. Pagode é gostoso. Bom, vamos respeitar todos os gostos mas musicais. pagode é legal. O Sérgio que mandou mensagem. Ô, Sérgio. Boa tarde, galera. O Carlão é um homem de coragem. Por quê? Eu meti um atestado e nem viria trabalhar hoje. Ô, louco, de jeito nenhum. É o Wagner Mendes, porque ontem você falou que o São Paulo ia atropelar a Ponte Preta. Não, atropelar não, disse que o São Paulo era favorito. É porque o Eliel não tá aqui pra... O São Paulo tinha uma condição melhor. O Cabelo é teu advogado, o Chaibe também, ele te defende. Como tem? Não é. A gente precisa entender que, às vezes, o time de menor expressão ele vai ganhar, mas normalmente o time grande ganha. E não vejo nenhum problema. Não, é proibido o time de menor. E eu citei isso. A diferença hoje financeira, a diferença técnica de um clube grande com um time do interior, de um clube do interior, ela é gigantesca. Isso é desigualdade. O torcedor não citou. Isso é desigualdade. O Edson falou aqui, boa tarde, galera do Arena. O Guarani ficou lamentando a derrota no derby e esqueceu que tinha mais campeonato. Dificilmente vai se classificar. Torcedor do Guarani, pelo coincidência ou não, a queda do Guarani vem após esse jogo, né? Exatamente. O Guarani não vence há 4 partidas. Deixa eu pegar mais uma mensagem aqui. Boa tarde, amigos. Já vi esse filme, hein? Tolima, Guarani do Paraguai, se cuida, Timão. André de Campinas. O André foi buscar lá no fundo do baú. No âmago, alguns episódios tristes da história do Corinthians. Trevosos, né? Até. Alguns episódios trevosos. E a gente não quer nem lembrar. Não, quem não é Corinthians tá vivendo errado. Tá vivendo errado. É o time do povo, já diria o outro. São 4h31, ainda não? Carlão de Freitas. Vamos lá. Onde o Guarani vacilou ontem contra o Velo? Bolacha, fique à vontade pra interromper, tá? Cara, eu tô percebendo o Maurício Souza com dúvidas, principalmente no setor de criação, no meio campo, isso reflete no ataque, haja vista que os atacantes do Guarani não estão funcionando mais. João Marcelo há algum tempo não faz gol, Denis Júnior também sofrendo. Desde aquela partida contra o Água Santa, em que nós esperávamos que essa base seria mantida, o Maurício não conseguiu manter essa base. Muitas mudanças, a começar pelo jogo contra a Ponte, aí vem Novo Horizontino, vem São Bernardo, né, e por aí vai até acarretar ontem no empate com o Velo Clube. Não gostei da escalação e não é profeta do acontecido, porque quando ele soltou essa escalação, eu falei, e quem vai armar? Futebol precisa sim de um cara armador. Se a gente não tem mais o camisa 10 clássico, mas pelo menos a gente precisa de um cara organizador, de um cara que pensa o jogo, que organiza, e o Guarani não tem esse tipo de atleta. Então, por isso, ontem o Bugre esbarrou na má formação do time do Maurício Souza e sem um cara de criação, e por isso o Velo foi melhor e mereceu levar o pontinho lá pra Rio Claro. Ok! 4h32, repórter Gostei CBN. dessa, boa. Ficou legal. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. O dólar comercial opera em queda de 0,47%, cotado a R$ 5,69. O movimento acontece enquanto investidores avaliam a possibilidade de um novo acordo comercial entre Estados Unidos e China. O presidente americano Donald Trump afirmou que é possível haver um novo tratado e que o presidente chinês Xi Jinping pode visitar o país norte-americano. O mercado também repercute novos dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e monitora a divulgação de balanços corporativos de grandes empresas brasileiras referentes ao 4º trimestre de 2024. O Ministério da Educação negou que tenha havido erros no sistema do FIES 2025. A pasta informou ter verificado todas as situações. Entre os problemas alegados pelos candidatos estavam uma falha relacionada a inscrições não concluídas numa edição anterior do programa. O Ministério continua divulgando nas redes sociais que os candidatos pré-selecionados devem completar os dados no sistema do programa até o dia 21 de fevereiro.
Um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi alvo de disparos e acabou esbarrando na rede elétrica ao desviar dos tiros. O caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O piloto pousou num local seguro para verificar as avarias. Segundo a corporação, a aeronave não foi atingida por nenhuma bala e ninguém a bordo ficou ferido. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Flávio Botelho chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Antônio Lupe, ouvintes do Arena. A rodovia Dom Pedro I, Lupe, já tem maior movimentação na chegada à rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos, no sentido Jacareí, fluindo bem no trecho de Campinas. Mas o motorista perde tempo ali no pedágio de Atibaia até o quilômetro 108, neste caso por conta de obras de manutenção. No anel viário Magalhães Teixeira tem obras no trecho entre as rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, mas não chegam a prejudicar o fluxo de veículos no sentido Dom Pedro. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto o motorista faz bom caminho no sentido capital e interior nas duas rodovias. Na SP-101, a Campinas Montemor, maior movimentação no sentido Campinas após a saída da rodovia dos Bandeirantes e mais à frente na passagem pela ponte da rodovia Adalberto Panzan, mas o trânsito flui sem dificuldade. No sentido Hortolândia e Montemor, fluindo bem por enquanto. A Santos Dumont também apresenta boas condições nesta tarde. Lupe, é com você. Obrigado, Flávio, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, 4h37. Agora o elogio vai para você, Eduardo Rodrigues. Mensagem do nosso ouvinte. Ih, perdi a mensagem. Final do telefone 3376. Vou pegar o nome dele aqui. É o Mário Carvalho. Vocês são ótimos, mas o Bolacha na mesa de som é genial. As intervenções dele são muito divertidas. Grande Bolacha. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... Quem é esse aqui? Final do telefone 254. Parabéns, São Paulo. Perdeu pra Ponte e complicou o Palmeiras. É o Carlos em Indaiatuba. Vai, Corinthians. Abraço, olha só, não tá em festa. Uma frase só, ele mandou, ele trouxe pro Corinthians, agradeceu o São Paulo por ter complicado o Palmeiras e ainda agradeceu a Ponte Preta. Que beleza. Boa tarde, sou o São Paulino. Ontem comemorei muito, mas se o jogo fosse valendo vaga como a próxima fase, não daria para a Ponte não, sinceramente. Quem mandou mensagem aqui? São Paulo jogou a Vera, hein? Ô, Jonathan. Mas eu tinha certeza que ia acontecer isso. Em caso de vitória da Ponte, seria por causa que o São Paulo deixou. Não, mas... Ô, Fábio Chaib, pra gente passar a régua aqui no assunto Bugre, Carlão já deu o palpite dele, nas tuas contas, você acha que o Guarani classifica na última rodada ou não?
Eu acho complicado, justamente por causa desse jogo do Bragantino hoje. Creio que a Portuguesa não vence o São Bernardo, é um concorrente a menos, mas o Bragantino que vai dificultar as coisas para o Guarani. O Guarani, mais que tudo, tem que ganhar do Corinthians também fora de casa. Pode ser um Corinthians reserva, né? Um Corinthians misto também, mas é muito complicado jogar na Neoquímica Arena. Deve estar completamente lotada, como sempre acontece. Mas o Guarani se complicou justamente no jogo de ontem. Com uma vitória ontem, poderia até pensar no empate, né, na última rodada. Mas agora a necessidade de vencer, claro, dependendo do jogo do Bragantino, daqui a pouquinho às 6h30, mas eu acho que ficou difícil a situação do Bugre, viu? Boa. Lupe, você me permite rapidamente, claro, ainda, fica à vontade. Ainda sobre o tema. Quer uma água, alguma coisa? Não, eu já tomei, tá geladinho. Vamos lá. Tá sobre o tema, qual é o tema? Não, o Guarani. Tá bom. Não, assim, por outro lado também, quando nós, no início do campeonato, a gente fazia algumas projeções e tal, qual que era o primeiro objetivo? Era a permanência. Certo. Conquistou. Será que tanto o técnico Maurício Souza, como, enfim, não chegaram no limite daquilo que eles podem oferecer? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, de repente, se o Guarani não classificar, também acho que não é para fazer uma sangria desatada e extrair de bom que tem nesse trabalho aí, já preparar o time pra Série C. Cabelo, eu acho que você foi num... Por outro lado. Porque é assim, o ano de 2025 para nós aqui de Campinas é um ano difícil, né? Sim. Por causa dessa Série C. É um ano de formação, né? De repente a coisa aconteceu pra Ponte. Claro que em Campinas isso tem a ver, né? Claro, a rivalidade, ela é maluca aqui, aflorada. Mas nesse processo de formação e de permanência, eu acho que é algo positivo dessa campanha. Só que o torcedor bugrino quer mais e o próprio time deu alguma esperança, né? Aquele jogo contra o Água Santa, eu acho que é a marca, né? Que ficou de que o Guarani poderia ir longe e ainda pode chegar. Mas eu acho que defensivamente o Maurício já tem uma cara, né? Com a primeira linha já é bem definida, com o Gabriel, o Justen, o Lucas Rafael Rodrigues e o Emerson. Acho que aí já tá ok. E o próprio setor de defesa do meio campo, o Sarará e o Natan. Em compensação, Isaac. Até agora, o setor de criação do meio campo e o ataque, o Maurício tá completamente Será dúvida. Que não seria legal fazer, ele não consegue montar, ele muda muito. Mas acho que isso que o Cabelo falou tem fundamento. Porque isso foi colocado num documento, naquele portal de transparência. Sim. Os objetivos. Foi feliz na ideia dele. Permanência na Série A do Campeonato Paulista. Okay. Segundo, vencer o Clássico. Não conquistou. Vida que segue. Terceiro, se der, conseguir a classificação. O primeiro tá ok, o segundo não deu, mas tem mais um Clássico pela frente. Sim. Isso tá no portal de transparência, nos objetivos do Guarani também na Série C, além do acesso, é claro. E assim, eu acho que até juntando o seu pensamento com o do Carlão, o que não deu certo? O time do meio pra frente. Vamos reforçar então, vamos buscar peças. O que frustra o torcedor é que a classificação da próxima. Ela ficou palpável, né? Então isso, claro, ainda mais o torcedor do Guarani, que é um torcedor exigente por tudo que o Guarani já construiu em classificações e conquistas. Agora... O Maurício, eu acho que ele vai precisar rever. Ele deu mostras ontem, até na escalação, que ele não confia. Também o Isaac, ele não entrega, né? Mostrou, Vamos falar a verdade. Eu acho o Isaac um bom jogador, um cara de qualidade. Foi contratado para ser protagonista, mas ele não consegue assumir esse protagonismo. Dele, na verdade, ele não mostrou essa... Tanto e chance ele tá tendo. Então. Né? E ele não consegue mostrar. Então, o Maurício, ele se vê a pé com relação à criação. Tanto que ontem ele colocou 3 volantes, né? O Natan, o Caio Melo e o Anderson Leite. Boa tarde, a né? Oi, Chaide. Bora. Não, eu ia falar mais que isso, né? O Guarani liderou muito tempo o grupo B também, ficou bastante tempo, pode agora ficar fora dos 2 primeiros classificados nesta rodada ainda. Boa tarde, a Federação Paulista de Futebol fez um campeonato para os times grandes se darem bem, e o tiro está saindo pelo aquele lugar mesmo, né? Imaginou. Edson, mas esse regulamento já não é novo, né? A gente já está acostumado a esse regulamento e os times considerados grandes já têm sofrido nos últimos anos. O Santos, por exemplo, não classificou aí em algumas edições. Exatamente. Corinthians, então, ano o próprio passado. Corinthians, exatamente. Então, assim, mas existe toda uma cerimônia e acho que esse regulamento dificilmente vai mudar. Boa tarde, amigos. Eu assisti o jogo. O São Paulo não entregou o jogo. Eles não jogaram bem e a Ponte jogou muito. Concordam? André Batista, do Jardim Uruguai. É isso aí. Deixa eu pegar aqui mais uma participação. O Thiago Vitor foi quem mandou mensagem. Elvis e Gé voltarem com a cabeça, a Ponte tem condições de fazer uma boa Série C. Verdade. Mas precisa ver quem fica, né? Tem isso. Aliás, porque imagine, vamos fazer um exercício rapidinho aqui de futurologia. Aliás, essa mensagem é pra você.
Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal do Arena. Carlão Cabelo, será que o Alberto Valentim termina o campeonato na Série C no comando da Ponte? É o Carlão, que é Ponte Pretano, mas é lá do Nova Aparecida, não é o daqui. Eu não tenho informação. O que eu tenho é só uma visão de quem tá de fora e acompanha. Eu acho que o Alberto Valentim fica. Fica até porque ele precisa. Ele precisa. E ele deve ter feito um acordo, enfim, com a diretoria da Ponte para terminar, ou pelo menos para começar a Série C. Se ele vai terminar a Série C, já é diferente. Agora, eu falo em relação ao plantel, porque tem jogadores, nós sabemos que tem jogadores que vieram pro Paulista, principalmente. Esse time na Série C, eu acho que seria um postulante a acesso, com certeza. Série C é completamente diferente, é um outro tipo de jogo, é um campeonato muito duro, e é por isso que eu pego no pé do Alberto e da própria Ponte Preta para encontrar uma fórmula, não sei com relação à contratação, mas a Ponte, ela precisa ser fatalista em casa. Fora de casa manter esse bom momento, mas em casa ela precisa voltar a jogar bem, precisa protagonizar. Ela está encontrando muitas dificuldades no Moisés Lucarelli. A propor o jogo principalmente. O Alex Hortolândia, o São Paulo deixou. São Paulo deixou o quê? Boa tarde, Carlão. Ontem você disse que estaria aberto para uma resenha que o convencesse nas chances da Ponte. Hoje eu digo, contra fatos não há argumentos. São Paulo 1, Ponte Preta 2, Gramari. Não, eu quero sentar com o Gramari num jogo Ponte, São Paulo, Corinthians e Ponte, Guarani, Palmeiras, Santos e Ponte Preta, Santos e Guarani. Eu quero que ele me convença como que os nossos times vão enfrentar estas grandes equipes para vencer, hora ou outra ganham. Isso é normal, faz parte do futebol, mas nisso eu sou muito convicto. A diferença entre Ponte Preta e os grandes da capital, ela é enorme, independente do resultado de ontem. O Jardel, boa tarde, CBN. O time do Guarani não é ruim, mas o técnico ainda é muito imaturo. O da Ponte já ele usa o termo que macaco velho. Sim. Está tirando leite de pedras. Abraços a todos. Fazendo uma comparação aí dos trabalhos, mas eu acho que comparar não é legal, porque são elencos totalmente diferentes. São duas filosofias, né? Totalmente diferentes. A Ponte, ela aposta nos veteranos e que em algum momento eles dão respostas positivas. O Guarani mais na juventude, que deu resposta. Em algum momento do Paulista deu uma resposta positiva também. Boa tarde, pessoal do Arena. Pro Scheibe ficar nervoso, 1-0 pro Botafogo. Wagner de Hortolândia. Aliás, Fábio Scheibe tá lá no complexo, hein? No local da partida. Sim. E tá nervoso, a gente já percebeu isso desde o início do programa, mas eu queria que você trouxesse pra nós, Fábio Scheibe, como é que tá o clima aí? É clima de tensão, igual você mostrou no início do Arena? Ou tá um clima muito tranquilo? Muito tranquilo, né? Que bom. O público nem tá comparecendo aqui, provavelmente apenas menos que 20 mil pessoas até o início da tarde, 16 mil ingressos vendidos apenas. A torcida do Palmeiras está um pouco chateada com a equipe também, principalmente com a diretoria também, por contratações, né, por esse início ruim de campeonato. Mas o que eu disse, pro torcedor palmeirense era muito ruim ficar fora da possível quartas de final da competição. Mas a diretoria, a própria comissão técnica também não vê desse jeito, não vê como terra arrasada se caso fique fora, porque terá mais tempo para treinar. Eu não concordo com isso, mas é o pensamento deles também. Vamos ver, né, o que acontece. Solta o hino do Botafogo. Fábio Scheibe falou que fica intramuros lá no Palmeiras, que é positiva a saída do Paulistão, porque externamente jamais um diretor do Palmeiras pode falar isso, jamais. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alisson, tá na audiência, tá assistindo a gente pelo YouTube, mandou a foto aqui, Carlão tá com uma cara de preocupado, Scheibe também, e o Cabelo tá fazendo alguma coisa que não está prestando atenção no programa. Lupe, pior que com essa possível classificação, a Ponte vai perder muitos jogadores, é a mensagem do Alisson aqui, que mandou estar nos assistindo no YouTube. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube aqui, A turma do Tuti. É o Tuti lá de Indaiatuba, hein? É lá de Indaiatuba? Se for Antônio Herrera, grande Antônio Herrera. E se não for? Se não for, fica sendo. boa. Emerson Santana tá aqui. Tamo bombando no YouTube, hein? A galera tá acompanhando. Mais um aqui, Vai. Boa tarde, CBN. É uma brincadeira o torcedor da Ponte acreditar que o jogo ontem foi sério da parte do São Paulo. Desde o jogo do Palmeiras, eu vi que o São Paulo eliminou um forte concorrente sem nem jogar bola. Essa mensagem foi enviada pelo Maicon Paviotti.
Maicon Paviotti foi quem disse a mensagem. O pessoal tá mandando áudio também. Olha só. Vamos ouvir o que a rapaziada tá falando aqui no Arena. Boa tarde, galera da Arena. Minha opinião, a Ponte, o São Paulo entregou sim pra Ponte, viu? A Ponte só ganhou porque o São Paulo não quis jogar bola, que a Ponte é time de terceira divisão, né? Essa é a realidade agora, né? Tem o choro São Paulo, tem o choro, aquele choro que São Paulo não ganha faz 4 jogos, treinador Velo tá pra também ser mandado entregou. embora. Não, aliás, brincadeiras à parte, o São Paulo hoje, o momento do São Paulo não é legal. O momento do São Paulo não é legal. A vitória da Ponte ontem foi na força, na raça, na entrega. Os méritos, não podemos tirar os méritos da Ponte. O São Paulo não vive um bom momento. A última grande atuação do São Paulo foi contra o Corinthians. De lá pra cá o São Paulo caiu de produção, ele perde pro Santos no Clássico, ele faz um jogo mambembe com o Palmeiras ali jogando pra empatar, e contra os times de menor expressão não tem se dado bem. Então o torcedor São Paulino tem que reconhecer que o momento do tricolor não é legal. O Bolacha soltou Ô, Carlão. todos os personagens do Chaves chorando. Perfeito, fala, Mais que Chaves. isso, né? Com a derrota de outro, o São Paulo se complicou, né? Porque agora tem a necessidade de vencer o São Bernardo fora de casa. O São Bernardo é a segunda melhor campanha do campeonato. Caso não vença o São Bernardo, empate, e o Novo Horizontino ganha a última partida, o São Paulo ficará em segundo do grupo, jogará lá no Jorge do Maior de Biás uma possível classificação à semifinal. Então acho que também não foi arranjado, arrumado para o São Paulo perder, porque o São Paulo acabou se complicando nessa aí também, né? O Washington de Campinas, boa tarde, pessoal. O Paulistão vai virar Paulistinha novamente, segundo os parmeirenses. Deixa eu ver outro aqui. Ixi, esse aqui apagou a mensagem. Palpites do Carlão. Vai. Mais por fora... É o Gustavo Alves aqui, ó, que ele mandou, ó. Eu não sei. Às vezes dá pra Não, mas não pode, pode falar. Pode falar? Umbigo de Vedete. Vedete é aquelas... Eu sou da época. Não, mas eram as chacretes, E né? o Tuti, lembra? As E o Tuti Vedetes. respondeu aqui no YouTube, Eu hein? sou o Antônio Herrera. Um abraço. Vocês são feras. Acertou, hein, ela? Ponte campeã da Série C, o Emerson Santana colocou aqui. O programa é bom demais. Obrigado, Tuti. Grande Gustavo Alves, pesquisador lá da Unicamp, de Boa. Louveira, sempre nos acompanhando. Tem mais... Nossa, não para de chegar mensagem. Rapaz, que legal. Parabéns, Guarani, jogou o suficiente para não cair. Agora a Série C. Se tiver um Rodrigo Andrade, um Bruno José, um Derek, pode fazer um bom campeonato. Abraços. É o que mandou essa mensagem pra gente. Deixa eu ver aqui, foi o José Newton. José Newton, tem mensagem de áudio chegando também. Deixa eu ver se tem mais alguma de texto aqui que eu não li. Juninho Gambetta, hoje Palmeiras 2, Botafogo também 2. Ele falou que é o Juventus no sarcófago. Opa, hoje. anotado aqui. Anota aí, deixa eu ver. Acho que o texto foram todas. Beleza, tem mais mensagem. Opa, chegou mais uma aqui, hein? Olá, boa tarde. Tenho certeza que o Carlão torceu para o. Tenho certeza que o Carlão torceu para o Timão hoje. Deu no que deu. Grande abraço, pessoal. Boa com a moral baixa com a galera, hein? Boa tarde, galera. Tudo bem? É o Carlão. O Palmeiras ainda tem chances? Claro que tem. É do Jambeiro. Responde aí, ô Fábio Scheibe. O Palmeiras precisa ganhar os 2 jogos, né? Sem depender de nada, torcer pro empate da Ponte Preta na última rodada contra o Bragantino. Os Palmeiras venceram os 2 jogos contra o Botafogo hoje, o Mirassol fora de casa na última rodada e a Ponte empataram. O Palmeiras está classificado, apesar da mesma pontuação, uma eventual igualdade na pontuação com a Ponte Preta. O critério de desempate, o Palmeiras passaria, né? Ó, o Pepe, boa tarde, amigos. São Paulo, Santos, Palmeiras e Ponte. Não ganhou nada. Timão campeão. Abraços. Pepe de Campinas. Aí já virou bagunça, né? Fabiano Moreira. São Paulino, São Paulo não facilitou, não. O time é ridículo mesmo. Fraco e com um técnico ruim. Ruim demais. Aí, o São Paulino consciente, ó. Traz o Carpini de novo, velho. Ei, Carlão, mas você também mexe em umas coisas estranhas, hein? Fabiano Moreira foi quem mandou mensagem. Pessoal, o Elvis da Ponte tem qualidade pra jogar nos times de menor expressão da Série A? O que acham? Elvis? Acho que não. Hoje o mercado do Elvis é uma... vamos voltar. Série B- e Série C+. 4 horas e 53 minutos. Temos mais um intervalo. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians, que acabou. Nossa. Não vai classificar, mas poderia já ter matado a parada, né? Poderia já voltar da Venezuela classificado. Mas não, resolveu dar emoção ao torcedor no jogo da volta que acontece quarta-feira. E também tem o sarcófago, hein? Time vermelho que jogou com a Ponte Preta. Quem será? Daqui a pouco a gente desvenda. O Arena volta já.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem Superliga Feminina. Às 6 da noite tem Brasília contra Barueri, esse jogo na capital federal. E mais tarde, às 9 da noite, o Minas encara o Fluminense. Esse jogo entre Minas e Fluminense é um jogo interessante, porque o Minas é o segundo colocado com 39 pontos, o Fluminense é o quinto com 33, hein? Então, se vencer, a equipe carioca embola ali nas primeiras colocações da Superliga Feminina. E claro que amanhã, aqui na Hora do Vôlei, a gente traz os resultados das partidas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h58, o Arena tá de volta com o Sarcófago. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou lá no Acervo EP. Opa, mergulhou. Isso, de cabeça, né? Isso. E não voltou mais. Não voltou mais. Quem é esse time de vermelho? O Mojimirim. Opa, o Sapão, hein? O Sapão que precisa voltar, hein? Falando nisso, pô. O meu Mogi. Tinha no Mogi? O Cafezinho. Você tá brincando? É verdade. Não o é Cafezinho. Romário, né? Será que ele que é o mesmo da treta com o Romário? Ele tava no Madureira, né? É. Será que é o mesmo? É lateral direito? Eu acho que sim, hein, Chaibe? Ele mesmo. Que ano foi esse jogo, Chaibe? Foi 94. E aí, Carlão? Eu iria falar esse, vamos cercar, 95. Então, pra Vamos você para o que tá no VT. YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem exibida na época. Pra você que tá no FM, no 99,1, no rádio, com o áudio da reportagem. Ao
Aos 15 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta surpreende. A bola é levantada na área do Mogi. A defesa bobeia. Eliel fica sozinho, sobe e faz um gol de cabeça sem defesa para o goleiro. Pouco depois, Mauricinho invade a área, cruza para Eliel, que sozinho cabeceia e quase sai para comemorar. O Mogi começa a jogar no sufoco e a partida fica dramática, mas falta tranquilidade para concluir as jogadas e a bola não entra. Aqui, Leto cruza da linha de fundo, mas Mabilha pega de mau jeito na bola e põe para fora. O gol do Mogi só acontece aos 40 minutos do segundo tempo. Mabilha cabeceia, André Dias rebate, mas fica no chão. Celinho não perdoa e faz o gol do empate. Anderson acertou antes do VT, ele falou Ponte 1, Mojimirim 1, Carrossel Caipira, camisa vermelha do Vadão, 94. Acertou, e não só ele, Fábio Scheibe também. Aê! Mojimirim 1, Ponte 1. Saudade, hein, Scheibe, do Mojimirim. Mojimirim 1, Ponte 1, Paulistão 94, a ponte de André Dias, Flavinho, Pedro Luiz, Sandro e Branco, Sidney, Hélio, depois Mong e Tuca, Mauricinho, Eliel e Esquerdi, que não é Eliel Almeida. Técnico Sebastião Lapola. Mojimirim, Marcos Garça, Cafezinho, depois Ailton, André Beraldo, Luiz Carlos e Marco Antônio, Capone, Fernando, Ronaldo e Mabilha, na frente, Leto e Daniel, depois Celinho, técnico saudoso, Vadão. O que você falou do André, o goleiro mesmo, André Dias? Você falou alguma coisa dele aqui? Não falei nada. Não foi dele? Marco Aurélio Moreira que fala do André Dias, mas fala em tom de brincadeira. De brincadeira, mas eu não me manifestei. Você falou, né? Não me manifestei. Já sei onde o Lupe quer chegar. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Já fechou? Falado alguma coisa. Ele falou? Esqueci. Eu não falei certeza. Vamos lá, tem palpitão. Hoje tem Palmeiras e Botafogo. Se o Palmeiras empatar ou perder, a Ponte está classificada. Por isso, Carlão, quem vence o jogo? O Palmeiras vence. E aí, Cabelo? Palmeiras vence. Scheibe? Palmeiras. Nossa, o Scheibe falou no desânimo. O Fabião tá, mas eu entendo, tá com o coração apertado. Esse jogo vai terminar empatado 1-1, Scheibe. O Fábio Scheibe tá de brincadeira. Bragantino e Mirassol. Cabelo. Bragantino vence. Scheibe. Bragantino. Eu vou de Bragantino. Mirassol vai vencer esse jogo. Portuguesa e São Bernardo, Scheibe. São Bernardo. Carlão. A Lusa, no Pacaembu. Portuguesa vence. Esse jogo empata. Vai dar tudo certo pra Guarani e Ponte. Vai dar tudo certo. Última rodada, os dois vão classificar. E Olaria vence o ABC. Então tá bom. Que legal. 5 horas e 2 minutos, já saiu? Então a gente fica por aqui. Vem chegando o ponto final. Obrigado pela...